Meu nome é Felipe Sátia e este é o segundo vídeo da série Os 6 Degraus. Estamos fazendo uma abordagem em cima da pirâmide de Maslow, que são 5 degraus, são 5 áreas de comportamento humano, onde temos ali as hierarquias do comportamento humano. E estamos abordando com uma perspectiva mais ampla, onde iremos adicionar um 6º degrau. Então aqui neste vídeo iremos abordar o primeiro degrau, que são as necessidades fisiológicas, o sexo, a homeostase, que é a resistência a mudanças, comer, dormir, são as necessidades básicas de sobrevivência humana. Para iniciar, vamos fazer um complemento à introdução, que foi o primeiro vídeo, e vamos começar entendendo o funcionamento da mente humana. É preciso entender o funcionamento da mente para entender a nossa hierarquia de necessidades. Então, nossa mente, atualmente, ela é disposta, ela é entendida em 3 partes. A mente consciente, que é onde está o seu foco, o seu senso crítico, a sua racionalidade, a sua razão. Temos a mente subconsciente, que ela funciona como um software. Ela é alimentada através de todas as nossas experiências, aprendizados, cultura, tudo que a gente passa, todos os nossos sentimentos, tudo isso vai alimentando a mente subconsciente. E ela é responsável também por aquelas coisas que a gente faz de forma mecânica, as coisas que estamos habituados a fazer. E isso poupa a nossa energia. A gente não precisa, uma pessoa que dirige rotineiramente, constantemente, ela não precisa pensar, racionalizar, utilizar a mente consciente para dirigir um carro. Então a mente subconsciente vai operar a atividade de dirigir o carro, enquanto ela pode fazer outras coisas, ela pode conversar um assunto complexo com a pessoa que esteja ao lado dela, por exemplo. Há também a mente inconsciente. Ela é formada pelo sistema nervoso central e pelo nosso sistema de defesa. Então é uma mente muito inteligente, de alguma forma a gente acabou perdendo a conexão com ela, por isso ela é chamada de mente inconsciente. E ela funciona ali para controlar os nossos batimentos cardíacos, respiração e todo o nosso sistema de defesa. Então muitas vezes o seu corpo pode estar sendo invadido por um vírus maligno, um vírus nocivo, e o seu sistema de defesa começa a agir mesmo que você não tenha consciência disso. Então, às vezes, a luta, por exemplo, pode estar ruim para o seu lado e ele vai mandar ali uma informação, uma febre, para sinalizar que tem alguma coisa errada. Então, é um sistema, a gente chama de mente inconsciente, mas é extremamente inteligente. E por incrível que pareça, essas 3 mentes estão influenciando na nossa hierarquia de necessidades. Por exemplo, pense 2 indivíduos, onde um tem um sistema de defesa muito forte, uma imunidade muito forte, e o outro uma imunidade muito fraca. Então, toda vez que uma pessoa está passando por problemas de saúde, ela passa a dar prioridade à vida dela, à saúde dela, e ela deixa de focar em outras coisas que agregariam ao desenvolvimento dela. Então, cuidar da saúde passaria a ser uma prioridade para a pessoa que está passando por algum problema de saúde. Outra coisa importante é a gente entender o funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro seria o hardware, e a nossa mente seria o software. Então, lembrando, nossa mente é formada pela mente consciente, subconsciente e inconsciente, e o nosso cérebro é também dividido em 3 partes. Temos o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o cérebro racional, como vocês podem ver na imagem. Então, localizado na base do cérebro, temos o cérebro reptiliano. Ele é responsável pelos nossos instintos, pelo nosso instinto de sobrevivência e pelas ações instintivas. Acima do cérebro reptiliano temos o cérebro límbico, que é também o cérebro mamífero, é o cérebro responsável pelas nossas emoções. E acima temos o cérebro racional, que é o neocórtex, e ele é responsável pela nossa racionalidade, pelo nosso senso crítico, pelas decisões racionais. De uma forma bem grosseira, a gente pode associar o nosso cérebro reptiliano à nossa mente inconsciente, que é responsável ali pela nossa sobrevivência, respiração, pelos nossos instintos mais básicos. Depois temos o nosso cérebro límbico, que é as nossas emoções, que a gente pode de uma forma também grosseira associar à mente subconsciente. E por fim temos o neocórtex, que é a parte racional, que a gente pode associar à mente consciente. Um outro ponto muito importante é entender as instâncias que formam a psique humana, que é dividido em id, ego e superego. Na imagem que aparece agora na tela temos um iceberg, onde ele é dividido em 2 partes, consciente e inconsciente. Então na parte superior representa ações que acontecem de forma consciente, enquanto na parte inferior temos as ações que acontecem de forma inconsciente.
Isso é diferente da mente consciente, inconsciente e subconsciente que a gente falou lá na primeira instância, né? Aqui a gente está falando de consciência e inconsciência relacionado às ações do ego, do id e do superego. Então o id ele representa o quê? Ele representa o nosso instinto de sobrevivência, os nossos instintos mais primitivos, os nossos instintos animais, né? Então ele está ali na parte inconsciente, que também pode ser associado lá ao cérebro reptiliano. Então acima do id temos o ego. Ele é formado por todas as nossas experiências, aprendizados, cultura, sentimentos, tudo que a gente passou durante nossa vida vai construindo o ego. Ele dá uma noção de identidade e de que a gente está separado dos outros, justamente porque temos pensamentos, sentimentos, formas de concluir, de racionalizar diferente dos outros. E isso dá uma sensação de separação. Então o ego seria o maior responsável por nos dar essa sensação de que estamos separados de tudo e de todos. Como a gente pode ver na imagem, o ego ele aparece no topo lá do iceberg, na parte consciente, mas ele aparece também na parte inconsciente, na parte de baixo, na parte que está escondida, né, da pedra de gelo. Por quê? O nosso ego ele é formado principalmente pelas coisas que estão ali na nossa mente subconsciente, no software, né, que está rodando, no programa que está rodando na nossa mente. E tem muitas coisas da mente subconsciente que são inconscientes. Tem muitas coisas que podem ser traumas, são sentimentos que podem ser traumáticos para a gente. Essas informações elas vão sendo jogadas lá para baixo e a gente não consegue acessar de forma consciente. Então, no nosso subconsciente tem informações que são inconscientes. Temos aquelas informações também que são pré-conscientes na mente subconsciente. Como é que ela funciona? O que seria isso? São aquelas informações que você não está racionalizando no momento, mas caso você precise, você vai lá no subconsciente e resgata ela de forma fácil, como o número do seu telefone. Até alguém pedir, antes de alguém pedir, você não estava com aquele número ali na sua mente consciente, né? Então quando alguém pede o número do seu telefone, o seu RG, o seu CPF, o seu endereço, você vai lá e resgata lá no seu subconsciente, na fase pré-consciente dele. Então são informações que a gente utiliza constantemente, né, com frequência. E o ego aparece também na parte superior porque todas as nossas escolhas, decisões, as pessoas com as quais a gente anda, a forma como a gente veste é um reflexo de tudo que foi alimentado ali na nossa mente subconsciente. Então o ego ele é formado de tudo isso, dessa sopa, de tudo que está rodando ali na nossa mente subconsciente, e todas as nossas decisões são um reflexo disso, da forma como a gente nutre a nossa mente, né? Quais são as informações que você nutre, que tipo de conversa você tem, quais são os tipos de texto, de conteúdo que você consome. Então tudo isso vai nutrir o seu subconsciente e vai influenciar, impactar em todas as suas decisões conscientes. Então o ego é essa sopa, né? Tudo isso junto. E por fim temos o superego. Ele aparece tanto na parte inferior quanto na parte superior do iceberg e ele funciona ali como se fosse um juiz. Nós temos pensamentos, mas não somos os nossos pensamentos. Então tem pensamentos que, por exemplo, podem ser extremamente negativos e o seu superego vai bloquear, vai julgar aquele pensamento e vai até repudiar, reprimir um pensamento negativo. Então todas as pessoas têm pensamentos o tempo todo e esses pensamentos não são elas. E o superego pode julgar, né, moralmente se aquele pensamento é certo ou errado, aquela decisão está ok ou vai prejudicar alguém, se aquele é o melhor caminho ou é um caminho ruim. Então o superego ele está ali como um julgador de todas as nossos pensamentos, sentimentos, decisões, né, e escolhas. De acordo com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, aproximadamente 18% da população mundial vive em condição de pobreza multidimensional. O que seria pobreza multidimensional? É levado em considerações privações de indivíduos no âmbito social, econômico e político. A gente vai usar esses dados, como vocês vão ver aí na tela, para preencher o primeiro degrau, né, que é o degrau da sobrevivência, onde 18% da população está passando por esse tipo de privação. O que é que isso quer dizer? Que na hierarquia de necessidades, essas pessoas elas não conseguem pensar nos próximos degraus, porque
elas estão resolvendo ainda os problemas do primeiro degrau, que é o degrau da sobrevivência. Quem está passando fome não vai pensar em comprar casa, não vai pensar em relacionamento, não vai pensar em fazer cursos, viagens, né? Ela vai pensar em resolver o problema da fome que ela está passando. Então vamos usar essa imagem nos próximos episódios para identificar ali de uma forma aproximada quantos por cento da população estão em cada degrau. Eu encontrei um estudo bem interessante de Amartya Sen, é um professor de economia, o estudo sobre a abordagem das capacitações. Ele afirma que o processo de expansão das liberdades é elemento fundamental para a redução da pobreza. Eu concordo com o que o professor afirma, só que a gente também precisa levar em consideração o funcionamento da mente humana. Se a gente olhar lá o primeiro degrau, estão as necessidades básicas, as necessidades fisiológicas, e uma das características é a homeostase, que é a resistência a mudanças. O próprio Aristóteles e Platão eles afirmaram que a maior parte da população mundial eles nascem com uma ideia de subserviência. São pessoas que elas não querem ter grandes responsabilidades, elas preferem ser lideradas por alguém. Então, se a gente for levar em consideração essa característica humana que muitas pessoas preferem ser governadas do que governar as próprias vidas, que isso é óbvio que não é uma verdade absoluta, né? Tem pessoas que elas não estão preocupadas em ser livres, em ter liberdade. Então muitas pessoas elas preferem renunciar liberdades e ser governadas por terceiros, pelo Estado, receber auxílios ou qualquer outro tipo de benefício que venha de terceiros. Se a gente for analisar de forma mais profunda, boa parte da população brasileira não tem nem liberdade de pensamento. Elas são escravas de pensamento. Elas começam a falar coisas, a gente pergunta o que significam aquelas coisas e elas não sabem a definição dos conceitos que elas acabaram de dizer. Então isso mostra que muitas pessoas são escravas de pensamento, elas não conseguem pensar pela própria cabeça, elas não têm discernimento crítico, analítico, lógico, e elas acabam apenas repetindo o que pessoas maldosas colocam na cabeça delas. E agora, para a gente entender melhor toda a correlação de tudo aquilo que foi exposto aqui, vamos olhar com atenção a imagem que aparece agora na tela, onde temos a pirâmide de necessidades, sobrevivência, segurança, relacionamentos, estima e autorrevelação. Na barra da esquerda temos o cérebro reptiliano, que ele está influenciando diretamente ali nos nossos instintos básicos, instintos animais, e acaba de uma forma mínima interferindo ali no segundo degrau, que é a segurança, né? E aí por fim temos o cérebro límbico, que ele está relacionado ali com a parte de relacionamentos, né? Que tem muita associação aos sentimentos, a estima. E por fim, o neocórtex, que é a autorrealização, é a parte mais racional ali, as escolhas mais racionais da pirâmide, da hierarquia de necessidades. E do lado oposto temos a barra onde aparece o id, o ego e o superego, onde o id está associado também à sobrevivência e ao cérebro reptiliano. Temos o ego relacionado ali aos relacionamentos, um pouco de segurança, um pouco de estima também, né? Vai aparecer bastante o ego ali. E o superego, ele aparece ali na autorrealização, que é o quinto degrau, onde começa a surgir a moral, né? As escolhas. Então, tudo isso que a gente abordou aqui tem correlação, né? Os três cérebros têm correlação com id, ego e superego, e eles vão aparecer ali na nossa hierarquia de necessidades, né? Na pirâmide apresentada por Maslow. Então, vamos ficando por aqui nesse segundo episódio, e no próximo episódio nós vamos abordar de uma forma mais detalhada o segundo degrau, que é a segurança. Até lá!